A tecnologia era inovadora, maravilhosa. E você já está oferecendo para a pessoa certa. Mas ainda assim não vendeu. Por que não vendeu? Talvez, mudar um pouquinho a pergunta. Talvez vendeu muito menos do que você esperava. Por que vender tão pouco? Eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é: você está usando os canais, né, corretos para atingir aquele cliente que você identificou? Talvez seja um dos principais fatores, né? Também, mas tem um outro ponto, que é o tamanho do mercado. Agora a pergunta é, como é que eu sei, Pedro, o tamanho do meu mercado? Talvez por uma pesquisa de mercado, se basear em dados. Pode ser, mas a gente precisa começar com o seguinte, o seu mercado, vamos começar com os erros comuns. O seu mercado não é todo mundo. Vou começar a descrever o mercado. É o mundo inteiro. Eu vou proibir alguém de comprar de mim? O ponto não é proibir alguém de comprar de você. O ponto é descobrir a pessoa que tem maior chance, maior probabilidade de comprar. Exemplo, estou vendendo um sapato de salto alto vermelho. Só tenho uma possibilidade de oferecer. Para quem eu ofereço? Eu preciso descobrir essa pessoa. Um outro exemplo. Pensa que num game eu tenho o monstro azul, que se eu matar vale 10. O monstro verde, se eu matar vale 20. E o monstro vermelho, se eu matar vale 100. Você só tem um tiro. Em quem você atira? O vermelho. No que vale mais. Para achar o tamanho do mercado, a gente tem duas alternativas. Alternativa 1, da cartola, ou seja, nada nessa mão, nada na outra e pumba, esse é o tamanho do meu mercado. Mas eu tenho uma outra alternativa. Dá uma olhada no slide, nessa imagem. É fundamentar em dados. Dados do mercado. Isso vai me dar credibilidade. Vamos pegar um exemplo. Como calcular, como estimar o tamanho do seu mercado. Pensa que você está produzindo uma inovação para geladeiras. Uma maquininha para você automatizar, deixar geladeiras mais inteligentes. Como você determinaria o tamanho do seu mercado? Difícil? Difícil. Pensa assim, você tem então uma linha de geladeiras, os 3 maiores fabricantes do Brasil. Daí você pega esses 3, os últimos 3 lançamentos, top de linha. Quanto venderam? Fabricante A, fabricante B, fabricante C. Já é uma referência para você. Ou seja, com base em dados do mercado, você vai calcular, você vai estimar o tamanho do seu mercado. Você não vai encontrar na internet o tamanho do seu mercado. Isso é uma conclusão sua. Mas você tem 2 alternativas. Cartola ou estimar com base em dados. Ainda assim, não vai ser boa. A sua estimativa não vai ser boa. Como é que eu posso melhorar? Pesquisa de mercado. Isso. Eu tenho uma pesquisa de mercado e eu tenho um teste de mercado. Qual a diferença? Na pesquisa de mercado, eu vou consultar o meu público-alvo. E no teste de mercado, eu vou fazer uma venda efetiva, em que eu vou testar em uma pequena amostra. Exemplo, meu mercado é o mundo inteiro. Eu vou pegar uma cidade que eu acho que é uma boa amostra, 1 ou 2, 3 cidades, e eu vou testar as principais premissas do meu negócio. Se o preço está bom, se a estimativa de quanto eu acho que ia vender está correto, se é isso mesmo. Então eu tenho pesquisa, vou fazer uma consulta, teste de mercado, é uma venda efetiva. Mas aí tem uma pergunta que a gente ainda não respondeu. O quão específico eu preciso ser ao determinar o meu tamanho do meu mercado? Eu preciso identificar quantidade e volume financeiro, se possível, as 2 coisas. Se forem empresas, por exemplo, eu posso até ter o nome, endereço e telefone da empresa. Meu plano de negócio. Quantas empresas fazem parte do seu público-alvo? 5.000 empresas. Quais são? Anexo 1. Nome, endereço, contato, e-mail de cada uma dessas empresas.
Um outro ponto que eu preciso entender no meu mercado é a concorrência. O que é concorrência? Vou falar uma frase. O produto é novo, não tem concorrente nenhum. Qual é o erro dessa frase? Achar que não existe concorrente nenhum. Eu sempre vou ter concorrente, mas a gente ainda não respondeu. O que é concorrência? Fazer uma outra pergunta. Como uma boneca, um bichinho de pelúcia, pode ser concorrente de um livro? Concorrência é um conjunto de pessoas ou empresas que oferecem ou venham oferecer benefícios similares aos benefícios do seu produto para o mesmo público-alvo. Não precisa ser o mesmo produto. Se eu oferecer, se eu entregar um benefício que é muito parecido com o benefício do seu produto, é concorrência. Exemplo, se o livro for para meninas e o bichinho de pelúcia também for para diversão de meninas, é concorrente. Concordam ou não? E aí eu tenho a concorrência direta e a concorrência indireta. O que seria uma concorrência indireta? Exatamente isso que o senhor falou, né? Isso, quando eu não ofereço o mesmo produto, mas eu ofereço um benefício diferente. Concordam então que sempre existirá concorrência? Sim. Eu preciso ser melhor do que a concorrência? Como é que eu venço a minha concorrência? Acho que muitas vezes não é necessário você ser melhor que o seu concorrente, né? Mas eu acho que você oferecer uma experiência diferente para o seu cliente identificado, né? Talvez na mesma área que o seu concorrente, esse sim é o diferencial. É aí que você... A vantagem competitiva nem sempre é relativa à qualidade. Olha para que serve a segmentação. Olha para que a segmentação pode ser usada. Eu tenho lá vários segmentos de clientes, no meu grupão mais geral, do meu público-alvo, e eu posso perceber que a concorrência atende bem um desses segmentos. Então, por que eu vou tentar vender o meu produto em um segmento em que o meu concorrente atende bem? Eu vou me concentrar nos segmentos em que o meu concorrente não atende bem. Ou seja, eu preciso identificar os segmentos, o grupo de pessoas ou empresas para o qual o meu produto é imbatível. Entenderam? Bom, ainda na análise de concorrência, eu preciso fazer da mesma forma que para dimensionar o meu mercado. Eu preciso olhar os dados do mercado e eu preciso tirar conclusões. Quais são os dados do mercado? Quem são os concorrentes? Pontos fortes, pontos fracos? Quais segmentos eles atendem bem? Quais não atendem bem? Minhas conclusões. Qual segmento eu vou me concentrar? Para qual segmento o meu produto é imbatível? Professor, no meu caso, por exemplo, né? Eu tenho um projeto que eu tenho certeza que não tem um produto que nem o que a gente oferece no mundo, né? Então, assim, o senhor está falando de concorrência. Nunca vai existir um produto sem concorrência, certo? Como que nesse estágio inicial, né? Como é que agora, com esse produto com a inovação dessa, eu consigo identificar quais são, né, as dicas aí para eu identificar esses concorrentes e conseguir me planejar quanto a isso agora no começo? Bom, provavelmente você está desenvolvendo um produto com uma tecnologia nova, mas para resolver um problema que já existe, muito provavelmente. Então, a pergunta é, como o mundo está resolvendo esse problema hoje? Certamente, eles estão comprando outras tecnologias, que podem ser mais caras, podem ser mais ou menos efetivas, podem funcionar melhor para alguns casos. Ou seja, sim, sempre teremos concorrentes. Dessas pessoas que têm esse problema no mundo, algumas pessoas, um grupo de pessoas, vai continuar comprando de quem está comprando hoje. Não é 100% do mercado que você vai pegar. Então você tem a oportunidade de identificar do grupo de pessoas hoje que tem esse problema, quais desses grupos de pessoas ou empresas vão continuar comprando dos mesmos fornecedores atuais. Quais vão mudar, quais não vão comprar mesmo. Quer dizer, a pessoa tem um problema e vai continuar com o problema. Esse é o ponto-chave de você identificar precisamente o seu público-alvo e dimensionar o seu mercado.
Sim, vai ter concorrente. Para produtos novos, muitas vezes é um produto, você está automatizando uma coisa que ainda não está automatizada, mas a pessoa vai continuar podendo resolver de um modo não automatizado. Entendeu? Meu plano de negócios vai ter, então, uma análise de mercado, em que eu vou descrever o tamanho do público-alvo, crescimento do meu mercado, qual é a concorrência, quais as conclusões que eu tirei sobre a minha concorrência, quais as vantagens sobre a concorrência, como é que eu vou vencer a concorrência. As perguntas que eu vou ter que responder. Qual é o tamanho do mercado, quantos são os clientes, qual o volume financeiro, qual o mercado atual, o futuro, o mercado está crescendo, sim ou não, que mercado você detém hoje e que mercado você espera deter no futuro, qual a concorrência, os pontos fortes e fracos, quais são os segmentos bem atendidos pela concorrência, quais segmentos não são bem atendidos, como você vai vencer, quais são as suas vantagens competitivas, quais são as barreiras à entrada da concorrência, as coisas que vão impedir a concorrência de tomar o seu mercado. Essas barreiras podem ser mantidas por quanto tempo? Para quais clientes o seu produto é imbatível? Essa é uma pergunta que eu preciso descobrir uma resposta. E qual o tamanho desse mercado que é seu, que é só seu, esse mercado para o qual o seu produto é imbatível? Por que vendeu tão pouco? Pode ser que o tamanho do teu mercado não seja tão grande assim. Ou pode ser que você tenha feito uma estimativa com base no mercado que não é só seu, com base no mercado que um pouco vai ser mordido pela concorrência. Bom, o que você precisa fazer? Você precisa analisar o seu mercado, identificar o tamanho do seu mercado, quantos são os clientes, analisar a concorrência, ver quais desses clientes, que porção desse mercado vai preferir comprar da concorrência e então você identificar aquela fatia do mercado para o qual o seu produto é imbatível. Analisar o mercado, o tamanho do mercado, analisar a concorrência, identificar o público-alvo que é seu, só seu, ninguém tasca. É isso.